Phalaenopsis, por exemplo. Phalaenopsis é algo que dá podridão mole. A podridão mole muitas vezes vem da umidade, é claro, vem da umidade também, mas muitas vezes pode vir do sol, porque aonde você colocou, bateu o sol. Então, antes da mancha ficar escura, ela vai ficar mole. A folha da Phalaenopsis, ela tem água por dentro. Então, ela guarda ali um pouquinho, muito pouco a reserva dela. Ela praticamente não tem reserva, né? Então, como ela é suculenta, tem um pouquinho de água ali. Tendo aquela água ali, o que vai acontecer? A hora que vai bater o sol é quente na folha. Ela forma já rapidinho, a folha amolece. Tem uma aqui. Opa. Olha, bateu aqui, o que vai acontecer? A folha, ela vai amolecer. E aí ela amolece a folha inteira? Inicialmente não. Ela forma como se fosse um círculo. Se não for um círculo, ela vai formar como se fosse algo meio, uma coisa meio compridinha, aqui assim, sabe? Como se fosse uma bolinha mesmo, né? Mas um tipo mais, uma bola diferente, vamos pensar assim, tá? Uma bolinha aqui, você fala, nossa, dá pra eu passar própolis. Não dá. Você passa própolis, não adianta. Você passa qualquer outro tipo de coisa, não adianta. Então, a Phalaenopsis, ela vai amolecendo, amolecendo, amolecendo. Quando você pega, você vê que é água. Ali dentro é água, né? E aquela água, às vezes tem até um cheirinho meio estranho, que é a podridão mole. O que nós temos que fazer? Não vai ter saída ali. Por quê? Se aquela água bate também em outras falsas, ou você bate em outra, pode acontecer em outra planta, em outra planta sua. Você vai retirar dali, aí não tem jeito, você vai retirar e você vai cortar, tá? Você vai cortar um dedo, aqui é a bolinha, você corta um dedo depois. Muitas vezes a gente salva assim, cortando a folha, pega aquela folha, joga fora, lixo, queima, faz alguma coisa. Aquela parte que tá com podridão. Muitas vezes dá certo o corte. Se ela já tá mais debilitada, não tem jeito, tá? Se for umidade, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar do vaso também. E para dar uma olhada nessas raízes, ver o que tá acontecendo, tá? Então, a maioria das doencinhas que vem, dos fungos que vem, a maioria dos fungos vem por umidade. Umidade significa o que mesmo, gente? O que significa umidade? Estou regando demais. Estou regando demais, dá esses problemas. Estou regando de menos, também pode dar problema, tá bom? A orquídea adora água, lógico, ama de paixão, mas eu não preciso exagerar de maneira nenhuma, tá? Esses dias eu estava observando o seguinte, boa noite para quem está chegando. Eu estava observando o seguinte, e já falei isso com vocês. Se você tem o esguicho, e o esguicho tem a ponteira, aquela ponteira do esguicho, é uma forma de molhar. Se você tira aquela ponteira, é outra forma de molhar, tá? Então, quando você retira, cai mais água. Aí você vai de vaso em vaso jogando aquela água, não é isso? Não é isso? Eu faço isso constante. Então, se você tira aquela ponteira, você vai de vaso em vaso, você pega o esguicho e faz isso aqui, no vaso, nesse vaso. Pego o esguicho e faço isso, nesse vaso. Aí eu vou no outro vaso, também deixo a mangueira lá. Vou no outro vaso, faço mangueira aqui, não é isso? É uma forma de você regar as suas plantas. Uma outra forma de você regar as suas plantas com esguicho é quando você tem a ponteira. Quando você tem a ponteira, o que você vai fazer? Você vai esguichar, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. A quantidade de água que entra no vaso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quando você pega o vaso e a borracha tá aqui, e você faz isso aqui e fica lá por 2, 3, 4, 5 minutos aqui, o que vai acontecer? Ela vai molhar muito.
Vai sair? Lógico que vai. Mas o substrato inteirinho está molhado. Então está molhado o vaso todinho. Eu molhei o vaso inteirinho. Se eu venho com esguicho e só molho por cima, muitas vezes eu molho aqui, mas aqui embaixo ainda não molhou. Ou ela vai entrar devagar a água e vai sair aqui embaixo. Tá? Quando você molha, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quando você molha sem a ponta, você tem que demorar um pouco mais para regar de novo. Por quê? Porque ela vai estar muito mais molhada. Quando você molha só com o esguicho, você molha só com o esguicho e vai, né? Planta por planta, você não fica parando, você não para, não fica 3, 4, 5 minutos naquele vaso, então aí é uma outra forma de molhar, mas não entra tanta água, tá? Então as pessoas falam assim, nossa Miriam, mas eu perdi a catreia, eu perdi a FAO, porque você tem que tomar cuidado com essa quantidade de água que você coloca na planta. Quando você pega a borracha aqui, né? Pega o esguicho aqui e eu coloco assim, hoje é segunda, eu vou fazer isso. Aí na quarta é meu dia de regar de novo, eu vou de novo. Na sexta é dia de regar de novo, eu vou de novo. Aí quando chegar mais ou menos daqui uns 10 dias, você vai falar assim, Miriam, a minha planta tá com podridão. Por que será que eu tô perdendo planta? Por quê? Porque cada vez que você para a borracha, ou o esguicho, alguns lugares falam borracha, outros lugares falam esguicho, tal, mangueira, né? Quando você para e coloca assim, você está molhando todo o substrato. E demora demais para secar. Demora mais para secar. É uma forma excelente de molhar, maravilhosa, mas demora mais para secar, certo? Então lembre disso, olha, tirou a ponteira, eu gosto de molhar, sei lá, vamos fazer de conta que eu gosto muito de molhar sem a ponteira, ou eu não tenho, né? E vou molhando vaso por vaso. Quando você vai molhando vaso por vaso, demora mais para secar. E sempre que a gente precisa, vai fazer uma segunda rega, uma outra rega, você precisa estar com o vaso seco. Entenderam por aí? Então, quando você está molhando demais, molhei segunda-feira, pode colocar o pauzinho lá, quarta-feira que tá molhado ainda, tá? Não é para molhar. Ah, então eu vou molhar na sexta. Ótimo, maravilhoso. Coloca o pauzinho lá. Vê se tá seco. Tá seco? Ótimo, molha. Dependendo do substrato que você utiliza, demora até mais ou menos 15 dias, 20 dias para secar. Dependendo do substrato que você utiliza, demora uns 15 dias para secar. Dependendo da planta que você está usando. Vamos dizer, essa planta aqui é só esfagno. Só esfagno. Então eu molho hoje, quinta-feira. Vou lá com o esguicho, né? Sem ponteira, sem nada, e molho. Hoje é quinta, molho. Quando chegar domingo, eu tô em casa, tranquila, numa boa, vou lá olhar minhas plantas e vejo, puxa, mas tá tão seco esse esfagno, acho que eu vou molhar de novo, né? Mas aqui em cima o esfagno tá seco, e lá embaixo, como é que ele tá? Né? Ele tá molhado? Então, se ele tá molhado, eu não vou molhar, gente, não posso. Agora, se eu molho as minhas plantas com a ponteira, você já pode perceber. Eu não sei quanto tempo você vai demorar também para regar, né? Também tem esse detalhe. Mas com a ponteira, diminui a água, porque você distribui a água em vários pontos. Você não fica só com um ponto só, certo? O correto, qual é, Miriam? O correto seria que a gente pega assim, o esguicho, pega a mangueira e vai de vaso por vaso. Aí você tem certeza que você está regando os seus vasos. Mas eu preciso esperar secar, tá? Como as pessoas não têm muita paciência para esperar secar, eu sou uma delas, por exemplo, para esperar secar, o que a gente precisa fazer?
usar uma ponteira no esguicho, usa uma ponteirinha no esguicho, seja ela qual for, tem umas super baratinhas por aí também, uma ponteirinha no esguicho para que sabe, a água saia daqui e ela vai não só para um vaso, às vezes ela vai para 2, 3, 4 vasos. Aí dá para você molhar mais de uma vez na semana, porque ela vai secar. Qual é a importância? Substrato drenado para receber aquela água, substrato bem drenado e que ele esteja seco. Se ele não estiver seco, não adianta molhar de novo. Aí eu vou perder minha planta? Vou perder a planta. Aí vai dizer assim, olha, aquela vendedora vendeu e a minha planta tava podre. Tem gente que perde numa semana, gente. Perde rápido. Aí eu tô falando isso, tô brincando com isso porque é verdade, né? Muitas vezes eu já escutei isso enquanto compradora de orquídea, né? Eu compro muita orquídea, já comprei muita orquídea pela internet, né? Muito. E aí a gente brinca, mas é verdade. Você molhando não dá. Ai, mas elas não gostam? Adoram água. Adoram água. Mas muito também não dá. Muito exagerado, encharcado também não dá, tá? Olha em cima, tá seco, e embaixo também tem que estar seco. Tudo bem?